PUC, conheça o professor de Direito que também é pianista. Confira a programação da semana do assistente social na PUC Minas. Feira de Economia Solidária vem à universidade e mostra a força da cooperação. No estúdio, vamos saber mais sobre essa forma de economia que tem ganhado força na atualidade. Você confere esses e outros destaques desta quarta-feira, 17 de maio. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde, a gente começa o programa com a participação do Júlio Puyatti, direto da redação. Boa tarde, Júlio. Quais são os seus destaques? Boa tarde, Érico. Boa tarde, Isabela. Você que nos assiste. E olha, notícia bacana para os universitários da PUC Minas. É que a empresa brasileira de Correios abriu vagas de estágio remunerado. As oportunidades são para 5 cursos: Administração, Direito, Engenharia Elétrica, Serviço Social e Psicologia. São 5 vagas para o turno da manhã e outras 5 vagas para o turno da tarde. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Correios, que é correios.com.br, até o dia 22 de maio. Então, atenção para o prazo final. As pessoas que passarem nesse processo seletivo terão uma bolsa no valor de R$ 528,84, mais auxílio alimentação e auxílio transporte. O processo seletivo ele conta com 2 etapas, uma primeira análise de currículo e posteriormente análise de documentos. A jornada é de 20 horas semanais. Então, reforçando, até o dia 22 de maio, inscrições no site correios.com.br. Fica agora com outros destaques da nossa agenda. O Centro de Memória e de Pesquisa Histórica da PUC Minas realiza na próxima segunda-feira, 22 de maio, a palestra História e Cinema. O evento começa às 14h, no Auditório 1 do Prédio 4, Campus Coração Eucarístico. O convidado do encontro é o professor Marcos Napolitano, doutor e mestre em História Social pela USP, Universidade de São Paulo. Serão fornecidos certificados aos participantes. Mais informações no telefone 3319-4383. A Faculdade Mineira de Direito promove nos dias 24 e 25 deste mês o Seminário de Direito Penal. O tema da edição é Delictae, Estudos Interdisciplinares sobre o Delito. O local do evento é o Auditório 3 do Prédio 43, Campus Coração Eucarístico. Professores renomados participam do seminário, que é destinado aos alunos da graduação, pós-graduação em Direito, professores e advogados. Ótima oportunidade para debates sobre assuntos relacionados aos direitos e garantias individuais do cidadão. Mais informações no site pucminas.br ou no telefone 3319-4444. Hoje é quarta-feira, dia de talentos da PUC aqui no programa, né, Isabel? É isso mesmo, Érico. O personagem de hoje, antes de descobrir o encanto pela sala de aula, já era apaixonado pelo piano. Isso aí, você conhece agora o professor de Direito Marciano Seabra. Eu era criança em Conselheiro Lafayette, tinha uns 7, 8 anos, lá pelos idos de 78, por aí. E aí havia uma professora chamada Nice Bertolassini. E a minha mãe teve essa ideia de me colocar na aula de piano. Eu tinha um pianinho pequenininho desse tipo de brinquedo e comecei a estudar, gostei. E aí fui tendo aula lá em Lafayette com essa professora durante aí uns 4, 5 anos. Mas depois chegou a hora de fazer vestibular, eu tinha que optar entre, de repente, seguir uma carreira de pianista ou não. Mas eu decidi fazer os cursos que eu fiz, né, Direito, Economia aqui na PUC. Comecei a advogar, comecei a trabalhar e deixei de estudar piano, ter aula de piano. Mas eu, durante todo esse tempo, esses anos todos, tive piano em casa, então, umas épocas mais, outras épocas menos, mas sempre tocava músicas, as partituras lá do lado do piano, eu estava sempre me exercitando.
nunca cheguei a cogitar seriamente de ter essa carreira assim, não. Eu tocava, já toquei muito bem, hoje eu toco o trivial, mas nunca cheguei a pensar fortemente em ter isso como uma profissão, não. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de música, ouço música todos os dias, no rádio, no carro, no celular, que agora tem música, né? Você vai e sempre tem aquela rádio cabeça, né? Que vai tocando uma música na sua cabeça. Então, para mim, especialmente a música brasileira, desses autores, né? Chico Buarque, Tom Jobim, Milton Nascimento, João Bosco, enfim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Acho que sem realmente imaginar uma existência assim, sem música seria muito complicado. Meu nome é Marciano Seabra de Godoy, eu sou professor de Direito na PUC e também toco piano. O assistente social é o profissional que se forma com o intuito de combater a desigualdade. Essa não é uma tarefa nada fácil. Para lembrar a importância dessa profissão, a PUC Minas promove a Semana do Assistente Social. Na programação tem atividades previstas até a próxima sexta-feira. Eu fui lá conferir uma dessas atividades. Veja na reportagem. O Brasil convive diariamente com a desigualdade social. Nem todos têm as mesmas oportunidades e o acesso a bens essenciais como o saneamento básico e a educação de qualidade. Nesse contexto, o trabalho do assistente social é muito importante. Para reforçar o valor da profissão, a PUC Minas organizou a Semana da Assistência Social, que foi aberta com uma palestra sobre as dimensões de trabalho da área. O tema da minha palestra hoje é sobre a dimensão técnico-operativa no serviço social. É uma abordagem onde a gente trata dessa dimensão técnico-operativa em relação de unidade com as demais dimensões da intervenção profissional, ou seja, a dimensão teórico-metodológica e ético-política. No momento atual, acho que uma intervenção, a própria intervenção do assistente social junto às diferentes políticas sociais, ela é muito importante para fortalecer as demandas postas pela população, que são agravadas em momentos de crise. Além de colaborar para a compreensão dos estudantes da PUC Minas sobre os desafios da assistência social no país, as atividades preparadas pela universidade também têm o papel de desmistificar um estereótipo que costuma aparecer quando se fala da profissão. Às vezes, como a sociedade entende no senso comum, o serviço social como uma profissão de benesse, de caridade, né? Não se trata disso. É uma profissão que atua no campo dos direitos. E a questão da benesse, da caridade, da solidariedade é uma escolha muito individual, né, das pessoas, da sociedade como um todo, de todas as profissões, mas não é uma característica do serviço social somente. O evento também foi marcado pelo lançamento de livro escrito por uma professora da universidade, sobre a perspectiva poética da questão social. Esse livro é uma síntese da minha tese de doutorado. Ele trabalha justamente a questão da filosofia numa ponte aí com o social, que é uma luta em prol da inclusão de minorias diversas. É Miguel de Unamuno e João Guimarães Rosa. Os alunos do curso de Serviço Social compareceram em peso à palestra. Entre eles, uma estudante que é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela faz questão de destacar a qualidade da graduação na PUC Minas. Eu vi um diferencial muito grande na PUC, tanto na PUC quanto nos professores. Eu conferi as grades do curso daqui, do curso de outras faculdades, e me impressionou muito. A nota do MEC também daqui é muito grande, as oportunidades de extensão, de pesquisa, que são muito melhores do que das outras faculdades que eu poderia fazer. Bom, para quem se interessou pelo evento, amanhã a programação continua. A coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, vem à PUC para falar sobre a dívida pública e a reforma da Previdência. A palestra vai ser das 7h30 às 10h30 da noite no Teatro João Paulo II, aqui no Campus Coração Eucarístico. Bom, o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, recebemos a professora Tânia Cristina Teixeira, que vai falar sobre economia solidária. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Desde 2010, a PUC Minas recebe a Feira de Economia Solidária. Isso aí, é uma oportunidade para os artesãos de vários segmentos oferecerem trabalhos de qualidade à comunidade acadêmica. A nossa equipe foi até lá e mostra como a solidariedade pode fortalecer a economia de muita gente. A feira reúne expositores de todo o estado de Minas e apresenta uma grande diversidade de produtos artesanais, além de deliciosas comidas típicas. É uma feira muito importante, ela iniciou na campanha da Fraternidade de 2010, quando o tema era Economia e Vida. Então, uma parceria, uma ação conjunta da Arquidiocese com a universidade trouxe isso para a gente, essa ação, que todos os anos alegra, né, nosso ambiente de trabalho e com certeza todo mundo que passa aqui gosta muito da feirinha. A maioria dos artesãos participa da feira desde a primeira edição, em 2010, e eles mantêm uma relação muito especial com o evento. Essa relação, né, que a gente tem da PUC com a economia solidária, que é um movimento social, e que a gente vem, através desse movimento, né, buscar a valorização do ser humano, a valorização do seu produto, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o planeta. É muito importante a gente estar aqui, porque tanta gente consegue, né, a formação e conhecer os alunos, e os alunos nos transmitir, nos ensinar, e nós também ensinamos para eles alguma coisa do movimento. Esse é um momento ímpar, né? Que aí é um lugar de divulgar nosso trabalho. As pessoas que vão à feira se encantam com a variedade de produtos expostos e admiram a riqueza do trabalho artesanal. Eu vim mesmo, na verdade, foi olhar se tem algumas necessárias, algumas coisas assim que eu estava precisando. E aproveitei essa feira para dar uma olhada. Acho muito bonito. Se eu pudesse, eu comprava tudo para mim. Eu gosto muito de colar, de bolsa. Queria ter dinheiro para comprar tudo. Ficar só olhando. Iniciativas de economia solidária, como a feira que aconteceu na PUC Minas, são importantes para valorizar o trabalho de pequenos artesãos e produtores. Para a gente ficar ainda mais por dentro desse assunto, recebemos no estúdio a professora Tânia Cristina Teixeira, do curso de Ciências Econômicas da Universidade. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Então, a gente viu que essa feira é um exemplo da aplicação desse modelo de economia solidária, né? Já houve outras experiências aqui na PUC em relação a esse modelo? Olha, a universidade, né, tendo em vista a própria missão dela, que é contribuir para o desenvolvimento humano, né? Ela tem trabalhado a questão da economia e solidariedade há bastante tempo, né? Então, nós podemos ver que a Pró-Reitoria de Extensão, por exemplo, já teve a oportunidade de trabalhar com a economia solidária, que era um programa que chamava os universitários para trabalhar com a economia solidária, né? Isso na época da dona Ruth Cardoso. E tivemos aí a professora Rita Leal, o Departamento de Serviço Social também envolvido. Temos ainda os professores, alunos, né, da psicologia que trabalham com a economia solidária junto aos públicos que eles atendem, né, uns projetos muito interessantes, né? E temos também a iniciativa da criação do próprio núcleo do trabalho e também do próprio Departamento de Economia, que no passado tinha uma atuação muito interessante junto às comunidades rurais, né, nos projetos de desenvolvimento no passado, e que também tinha um trabalho mais com as comunidades. Então, a universidade tem experiências, né? Podia destacar também a experiência dos núcleos que trabalham com a questão da gestão de cidades, de problemas da cidade, problemas urbanos, então, que é o escritório de integração. Então, a gente tem muitas experiências aí. Agora, a feira é algo muito particular que surge de uma iniciativa que é em conjunto com o próprio movimento, com o fórum, com as associações de artesãos, né? Então, esse desenho de 2010 realmente ele é muito interessante. Envolve alunos, professores, do curso de economia, de outros cursos da universidade, da administração, da contábeis, né, do serviço social. Tem uma gama das relações internacionais que estão participando do NUTRI. Então, você tem uma riqueza muito grande hoje, né? E a feira é um presente, né, que a universidade recebe e contribui com a comunidade e com os artesãos que trabalham
que estão vinculados aos valores da economia solidária. Que bacana, você falou sobre essa questão dos valores, né? Então conta pra gente, quais são os principais valores que são aplicados no modelo de economia solidária e que são diferentes ou que não são aplicados no modelo tradicional? Eu creio que a economia tradicional, né, ou a organização da empresa, não é que é só tradicional, usual, né? Ela tem um processo hierárquico muito diferenciado do que ocorre dentro de uma unidade de produção da economia solidária. Você tem a questão da gestão, da autogestão como um mecanismo eficiente para resolver problemas decisórios também, né? Que difere de uma empresa que tem o sistema de hierarquias. E o próprio objetivo do empreendimento é gerar um lucro que vai ser repartido por todos aqueles que estão envolvidos. Então, também costuma trabalhar e desenvolver as capacidades de todos os participantes de forma mais integrada. Difere de uma empresa que você tem a diferença de funções muito definidas, que você tem que ir lá todo dia fazer a mesma função, sem poder, inclusive, sugerir mudanças em outras áreas do trabalho. Uma economia solidária geralmente, as pessoas envolvidas, elas se envolvem tanto no processo de produção quanto de gestão, né? Porque o objetivo deles é garantir a realização do produto e a margem de lucro, e geralmente com pouco nível de investimento e capital. Então, eles estão muito envolvidos no processo. E os valores solidários, eles são essenciais, porque você tem que trabalhar com muito mais cooperação do que numa empresa tradicional. E as grandes empresas, como é que elas funcionam em relação a esses valores? Elas conseguem cumprir efetivamente da mesma maneira como os modelos de economia solidária conseguem, esses princípios? Eu acho que as grandes empresas até tentam, né? Criar, por exemplo, essa palavra que se chama hoje de colaborador nas grandes empresas. O que a empresa, quando fala assim, eu tenho meus colaboradores, né? Ela deixa de chamar a pessoa de empregado, né? Dentro de um investimento solidário, né, no empreendimento solidário, a pessoa já é companheiro, é compa, né, aquele companies, né, que reparte o pão, né, que é isso que significa companheiro, né, o company, aquele que divide os problemas e também divide o lucro. Sim. Né? Não há uma relação também você não tem uma relação unívoca, né, única, daquele que é dono do empreendimento, um dono único, que todo mundo trabalha e é assalariado também. Então, as pessoas colocam o tempo delas, a vida delas, dentro do empreendimento. Isso é muito diferenciado. Não há uma relação de assalariada. Tá? Então, isso também é um trabalho cujo envolvimento das pessoas difere também de uma empresa grande. Agora, você tem a Google, né, que inova demais, não é? Quando ela abre, a pessoa trabalha na hora que pode, produz do jeito que pode e produz muito, né? Porque tem muita liberdade. Mas mesmo assim é uma relação assalariada, não é? Sim. Que difere da economia solidária. Mas você vê que as grandes empresas, às vezes, elas namoram um pouco com essas alternativas, né? De estimular a solidariedade entre os seus membros, os seus funcionários, mas não chega a cumprir os valores da economia solidária. Sim. E existe uma vocação empreendedora muito forte também nesses modelos de economia solidária, não é isso? Sim, existe. Porque o risco é muito grande deles, né? Agora, por isso que muitas vezes a economia solidária trabalha com um conceito de empreendedorismo solidário também. Porque ela quer estimular o indivíduo a encontrar alternativas de renda, de geração de renda. Não necessariamente é um emprego formal. Todas aquelas pessoas que estavam na feira, elas estão atuando no mercado com uma certa formalidade, mas muitos já trabalharam no mercado informal. Né? Que aí, e essa denominação mercado informal não distingue quem é um camelô que vende sozinho ou quem trabalha numa unidade de economia solidária. Mas há uma grande diferença. Tá? Sim, de uma maneira geral, essas empresas se encaixam melhor em algum setor específico da economia?
Olha, eu acho que isso vai depender do perfil do público, né? De quem está envolvido, do grupo, que a gente chama de grupo, né? De grupo de economia solidária, ou a cooperativa, ou a associação. Você tem experiências desde grandes produtores, uma grande cooperativa produtora de têxtil, né? De algodão beneficiado, até aquelas pessoas que estavam ali na feira vendendo doces, vendendo alimentos, né? Vendendo roupas, calçados, as mulheres, né, que vieram do interior, que trouxeram aquelas coxas lindas, que elas são fabricadas todas artesanalmente, né, e elas criam os motivos, cada coxa é uma história delas, então é uma outra visão do que é o bem, sabe? O bem como produto. Sim. O que ela emprega nisso? É só o fazer automático ou ela emprega os conhecimentos que tem, que vêm da cultura delas, né? Os motivos que elas desenham, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas elas bordam, né? Coisas da cidade delas, bordam borboletas, né? Pôr do sol. Então, são assim, a criatividade vem da origem delas, que é o interior. Agora, elas não fazem muitas coxas, elas fazem o número de coxas que elas dão conta de produzir, compreenderam? Elas não têm uma produtividade definida como é numa fábrica, né? Taylorista, ou fordista, né? Ou então, dentro dos modelos hoje tecnológicos, que é tudo feito pelos robôs. Então, isso é muito diferente, Sim. Né? Você pode até considerar isso algo tradicional, né? Têxtil, mas é uma arte, compreende? Sim. E hoje vocês podem ver que a cotação desse preço delas lá é de uma peça de arte. Sim. Né? Não é uma coxa produzida para ser vendida de forma para todo mundo ter acesso, né? Porque são peças muito valiosas, muitas horas de trabalho, né? Sim. Professor, então, para a gente encerrar rapidinho, como é que essas empresas reagem em momentos de crise econômica, igual a gente está vivendo agora no Brasil? Olha, a economia solidária, ela emerge nas franjas, né? Do crescimento da própria economia, porque ela é marcada pela informalidade de um lado e pela iniciativa daqueles que muitas vezes estão sem renda e sem trabalho. É uma economia que emerge sem muitos incentivos governamentais, mesmo que agora você tenha incentivos pela via dos fóruns, pelas linhas de créditos que foram criadas pelo governo anterior, a gente está observando que esse governo atual tem retirado muito desses incentivos. Então, eles tendem a ter que buscar outras alternativas, né? No caso de Minas Gerais, ainda se tem recursos para auxiliar as feiras, divulgar a produção e tal, mas ainda creio que na esfera da produção a tendência com a atual política governamental é reduzir a importância da economia solidária em âmbito nacional, que isso reflete em âmbito estadual e municipal. Infelizmente, esses grupos vão ter que encontrar outras alternativas, quiçá pela própria via do mercado, né? Sem a tutela governamental mais efetiva, como vinha acontecendo, porque era uma política de governo, compreendem? Uhum. E ela realmente deu muita sustentação para a economia solidária. Quando eles não têm essa possibilidade, certamente que eles vão ter problemas, né? É igual os microempresários, pequenos empresários de pequeno porte, que já estão tendo problema com crédito, com financiamento, né? Com vendas. Tudo isso reflete diretamente neles, tá? Sim. Certeza. Professor, nosso tempo infelizmente está acabando. Gostaria de agradecer a sua presença no Espaço PUC. Eu que gostaria de agradecer a todos vocês, mais uma vez, obrigada, e fico muito satisfeita que o tema Economia Solidária está aí na pauta de vocês. Sim, força para esses novos empresários. Né? E a PROEX agradece certamente, e o departamento, o curso, né, de Economia, né, do qual eu faço parte. Nós estamos fazendo uma pesquisa atualmente, resgatando a história da economia solidária. Muito bem. Obrigada. Senhor, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. O programa de hoje está quase terminando, mas antes de finalizar, temos um recado da Ana Paula Pimenta, direto para a redação. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Érico. Boa tarde, meninos.
Isso aí, amanhã é dia de Repórter PUC, mas também é dia do museu. A gente vai falar desse espaço que é tão legal, mas que nem todo mundo frequenta. É às 5 horas da tarde pela PUC TV, TV Minas. Eu espero todo mundo. Obrigado, Ana. Até amanhã, então. Bom, recado dado, amanhã é dia de Repórter PUC às 5 horas da tarde na tela da PUC TV e TV Horizonte. Obrigado pela companhia. Até lá. Tchau, tchau.